Assédio moral e sexual foi tema de uma palestra realizada na noite desta terça-feira na Câmara Municipal de Vereadores. O evento foi organizado pelo Sindicato dos Servidores Municipais. 2 palestrantes falaram sobre os temas: o juiz responsável pela Vara do Trabalho em Confresa, Ulisses Taveira, e a mestre em Direito do Trabalho, Fabiana Camada. É importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas realmente não percebem que elas estão sofrendo assédio moral ou assédio sexual, né? Então, quando a gente fala em assédio moral, a gente pode incluir aí, né, qualquer conduta, atitude que traz aí uma condição humilhante, constrangedora para esse trabalhador, né? Então, no direito do trabalho, a gente exige que essas condutas elas sejam repetidas, né, prolongadas durante o tempo, e não um ato só. Mas, quando caracterizada essa duração e esses atos de humilhação e constrangimento, a gente pode falar que há um assédio moral nas relações de trabalho, né? E quando a gente fala em assédio sexual, aí a gente tem um cunho sexual, que muitas vezes também a gente pode ter um assédio moral decorrente do assédio sexual, né? Então, essas são as principais, assim, características que justamente que vão caracterizar esse assédio moral, né? Então, xingamentos, inferiorizar aquele trabalhador, isolar aquele trabalhador, né, colocar na geladeira, como a gente chama, dar tarefas inferiores, né, que não são daquele trabalhador, enfim, humilhações, xingamentos, fazer brincadeirinhas, né, todos esses são atos que podem caracterizar assédio moral na relação do trabalho. Fabiana Camada explica quais são os locais em que, de acordo com levantamentos, são mais propícios para acontecer o assédio. Dentro aí de um recorte de gênero, eu posso falar que as mulheres sofrem mais assédio moral, né, quando elas estão gestantes ou quando elas têm filhos pequenos, uma questão racial, quando eu tenho estrangeiros, né, pesquisas demonstram que eles sofrem mais assédio moral do que o nacional, enfim, quem tem estabilidade, né? A gente está aqui no sindicato, quer dizer, os sindicalistas, os cipeiros, também possuem aí uma maior chance de ter assédio moral, né? Agora, é claro que dentro da organização do trabalho, a gente vai ter alguns setores que a gente vê que é recorrente o assédio moral, né? Como em call centers, né? Os telemarketings, os bancos, né? Hoje os bancos são campeões em assédio moral, né? Justamente pela estrutura que hoje é estabelecida nos bancos de ter o atingimento de metas, né? Fazer vendas casadas, ou seja, eu preciso sempre oferecer para aquele cliente, aquele correntista, algo a mais, um seguro, fast foods, né? São todas as carreiras ali que hoje a gente encontra um grande índice de assédio moral. Na sua experiência como juiz, Ulisses Taveira ressalta que comprovar o assédio sofrido ainda é uma das principais dificuldades enfrentadas pelas vítimas. A principal dificuldade do assédio moral e sexual é exatamente a questão da prova. Por quê? Porque o assédio, em geral, ele é feito às escondidas, de forma sorrateira, de modo que a vítima tem uma dificuldade de depois produzir prova. E o que se recomenda é que a pessoa armazene tudo quanto é tipo de mensagem, de celular, e-mail, testemunha. Então ela teve alguém que presenciou algum fato, é importante que ela tome nota disso. O que os especialistas recomendam é que a pessoa assediada faça até mesmo uma espécie de um diário. Tal dia, tal lugar, tal horário, aconteceu tal coisa. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade depois de estabelecer essa linha cronológica. E isso pode servir para embasar no futuro alguma providência, seja levando para o sindicato, para o Ministério Público ou, infelizmente, até no âmbito judicial. Então, essas são as recomendações que os especialistas dão para quem é vítima de assédio. Um dos pontos levantados durante a palestra é que esse tipo de crime acontece tanto em empresas públicas quanto em privadas, mas as denúncias nem sempre ocorrem. Na vara do trabalho, chegam os casos da iniciativa privada. E tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, o número e o percentual é alto. O que a gente nota é
a grande quantidade de processos julgados improcedentes exatamente por conta da dificuldade probatória. E aqui não quer dizer que a pessoa teria ou não razão. O fato é, tendo ou não razão, se não comprovar os fatos, não vai obter o êxito no processo. Por isso, eu volto à questão da importância de coletar provas. E, infelizmente, o número é alto, o percentual é alto de pessoas assediadas, mas poucos vão parar no judiciário. É de grande relevância o tema, é importante para a sociedade em si, não só para o servidor público, porque se ele não é trabalhador no serviço público, ele é trabalhador no setor privado, e o foco do serviço público. A gente teve aqui um relato, um caso concreto da situação que acontece no Serviço Público Municipal de Confresa, e são barreiras que o sindicato, desafios que o sindicato encontra no dia a dia, para que seja levada a informação, conhecimento aos trabalhadores, para que eles despertem no momento em que se encontrar nessa situação de assédio sexual, de assédio moral.